medir fonte natural de calor, as fontes naturais de calor geram adicional de insalubridade e aposentadoria especial? Uma coisa eu já te afirmo, nós devemos sim medir as fontes naturais de calor, mas será que vai haver um enquadramento? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Machado, eu sou engenheiro de segurança do trabalho e eu vejo muitos colegas, pessoal, cometendo um erro de não avaliar as fontes naturais de calor, e nós devemos sim fazer as avaliações de fonte natural de calor. Tiago, o que é essa fonte natural? É quando o trabalhador está exposto ao calor do sol, única e exclusivamente. O trabalhador tem exposição ao calor do sol. Essa exposição ao calor do sol gera o adicional de insalubridade? Em alguns casos, pode sim gerar, e eu vou falar mais sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes da gente entrar no conteúdo, não se esqueça, já deixa aí para mim o teu like, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Pessoal, aqui no nosso canal do YouTube tem muito, mas muito conteúdo mesmo, principalmente relacionado ao adicional de insalubridade, à periculosidade, à aposentadoria especial, também sobre os eventos de SST no E-Social e sobre higiene ocupacional. Então acompanhe a gente aqui, tem muito conteúdo relevante para vocês. E se você quiser entrar em um dos meus grupos do WhatsApp, nesses grupos eu divulgo os meus principais conteúdos. Por exemplo, esse vídeo aqui foi divulgado lá nos grupos do WhatsApp. Então, você quer estar sempre por dentro dos meus principais conteúdos, das lives, dos vídeos, ou até mesmo de outros conteúdos que a gente está divulgando aqui nas redes sociais, entra lá no grupo que eu sempre estou trazendo novos conteúdos para vocês e muitos conteúdos também. É só fazer a leitura desse QR Code ou descrição aqui do vídeo, vocês vão encontrar o link para acessar o grupo do WhatsApp, ok? Mas vamos lá. A pergunta do vídeo de hoje é: devo medir as fontes naturais de calor? E uma coisa eu falo para vocês depende. Depende do programa do laudo que você está elaborando, tá? Então, nós vamos trazer aqui a resposta para essa pergunta em três perspectivas. Primeiro, da perspectiva da insalubridade. Depois, na perspectiva do LTCAT, que é a aposentadoria especial. Depois, na perspectiva do PGR, do Programa de Gerenciamento de Riscos, tá? Então, para cada uma dessas perspectivas, tá? Para cada um desses laudos ou programas, a resposta vai mudar. Como assim, Thiago? Exatamente, para cada um desses laudos e programas, a resposta muda. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, trabalhando o laudo de insalubridade. Então, eu tenho certeza que você assistiu, viu essa minha chamada aqui no início e falou: mas como assim, Thiago? Eu tenho que medir fonte natural, mas NR15 só determina adicional de insalubridade para fonte artificial. Toma cuidado, tá, pessoal? Por quê? Olha só o que diz o anexo 3 da NR15, tá? O objetivo deste anexo é estabelecer critérios para caracterizar as atividades e operações insalubres decorrentes da exposição ocupacional ao calor em ambientes fechados ou ambientes com fonte artificial de calor, tá? Então, ele ainda traz aqui, ó, este anexo não se aplica às atividades ocupacionais realizadas a céu aberto sem fonte artificial de calor. Então, vamos lá, pessoal. Vamos interpretar aqui. O que é uma fonte natural de calor? É quando o trabalhador está exposto ao calor do sol, tá? Ou seja, a fonte de calor, tá? A fonte de calor é o sol. O que é isso? Fonte natural de calor, ok? Agora, a fonte artificial de calor é quando tem algum maquinário, algum equipamento que gera calor e o trabalhador está exposto a esse calor. Então, se o trabalhador tiver exposição a ambiente com fonte artificial de calor, a gente deve medir. Se o resultado da medição ultrapassar o limite de tolerância, é insalubre por calor. Porém, quando o trabalhador tiver exposição a ambientes fechados, o ambiente fechado ele não precisa ter fonte artificial de calor. Se o ambiente fechado possuir fonte natural de calor e o limite de tolerância for ultrapassado, a atividade também é insalubre. Então, pessoal, pode sim acontecer do trabalhador ter exposição a ambiente fechado com fonte natural de calor e ser classificado sim como insalubre. Porque muita gente foca, né, que há ambientes com fonte artificial de calor. Ok, mas e o ambiente fechado? Você tem trabalhado o ambiente fechado também? Tá? A maioria dos profissionais não trabalha, não analisa ambientes fechados. Ou se esquece que o ambiente fechado ele não precisa ter fonte artificial, porque é ou ambiente fechado ou fonte artificial.
ou ambiente fechado, a fonte pode ser natural ou artificial. Mas, Thiago, a grande X da questão é o que é um ambiente fechado, tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês a minha definição. Anexo 3 da NR15, anexo 3 da NR9, NHO06, NR1, nenhuma dessas normas traz para a gente a definição do que é um ambiente fechado. Então, o que eu vou apresentar é a definição do Tiago, ok? Por quê, pessoal? Quando a norma não define, cabe a nós, como profissionais, definirmos aquilo que a norma não define. Então, já que a norma não define o que é um ambiente fechado, eu, Tiago, vou trazer a minha definição. E para me definir, tá? Eu vou trazer aqui dois exemplos práticos para vocês, tá? Aqui são dois barracões. Um eu classifico como ambiente aberto. Por que aberto? Ah, Thiago, ele tem cobertura. Ok, ele tem cobertura, mas as paredes, ele não tem parede. Ou seja, eu classifico isso aqui como um ambiente aberto, tá? E o que é um ambiente fechado? Eu posso até ter portas e janelas, apesar que aqui é telha translúcida, né? Mas digamos que sejam janelas. Eu posso até ter portas e janelas, tá? Porém, ele é todo fechado no teto, ele é fechado em todas as laterais dele. O que eu classifico isso aí como um ambiente fechado, tá? O que então é um ambiente fechado, para mim, para o Thiago, é quando eu posso até ter portas e janelas, ou essas portas e janelas estão muito longe aonde o trabalhador executa a atividade, tá? Ou então essas portas e janelas, o trabalhador executa as atividades com as portas e janelas fechadas, tá? Tenho lá teto, eu tenho aqui piso, eu tenho parede nos quatro lados, ou seja, eu tenho todo fechado aqui. Tenho portas e janelas, até porque eu preciso acessar o local. Até tenho portas e janelas, mas as atividades são executadas com as portas e janelas fechadas. E isso é o que eu, Tiago, defino como ambiente fechado, tá? Se pensando, um barracão tem quatro lados, né? Eu tenho as laterais, a frente e atrás. Se um dos lados estiverem abertos, eu já não classifico como ambiente fechado. Se não tiver teto, eu não classifico como ambiente fechado. Para ser um ambiente fechado, tem que ter teto e tem que estar fechado dos quatro lados. Pode até ter portas e janelas, mas atividades executadas com as portas e janelas fechadas. Ou o local está tão distante das portas e janelas que eu também já classifico ali como ambiente fechado. Ok? É o que eu, Thiago, defino. Se a tua definição de ambiente fechado é diferente também, não tem problema. Só que cabe a nós definirmos, ok? Então, essa é a minha definição de ambiente fechado. Então, o que acontece? Para a insalubridade, tá? Ou o trabalhador está exposto a uma fonte artificial de calor, ou ele tem exposição a um ambiente fechado. E o limite de tolerância tem que ser ultrapassado com uma exposição, no mínimo, diária, para haver um enquadramento à insalubridade, ok? Agora, em relação à aposentadoria especial, que é o LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, tá? O que diz a legislação previdenciária? Aqui a gente vai buscar a IN 128, no artigo 293, onde que ela fala o seguinte, ó: a exposição ocupacional ao calor dará ensejo à caracterização à atividade especial quando, inciso segundo, quando em ambientes fechados ou ambientes com fonte artificial de calor a partir de 11 de dezembro de 2019. Foi quando foi publicado o atual anexo 3 da NR15. Tá? Ele faz, inclusive, a citação à portaria ao atual anexo 3 da NR15. Então, para a aposentadoria especial, a lógica é a mesma da NR15. Tá? O trabalhador tem que tem que trabalhar ou em um ambiente fechado ou com fonte artificial de calor. E esse ambiente fechado não precisa ter fonte artificial. Tiago, mas o calor do telhado não é artificial? Não. Qual que é a fonte? É o sol. O sol aquece o telhado aquece o trabalhador. O que é isso? Fonte natural de calor. Isso não é uma fonte artificial. Lembra, fonte artificial é gerada por uma máquina, um equipamento ou uma condição ali do ambiente de trabalho. Fonte natural é o quê? O calor gerado do sol, ok? Então, lembra dessas condições. Então, aqui, ó, o ambiente fechado
não precisa ter fonte artificial de calor, tá? Agora, o ambiente aberto precisa ter fonte artificial de calor para ser classificado como insalubre ou especial. Lembrando que para ser especial, não basta o ambiente ser fechado ou ter fonte artificial de calor. Tem que também ultrapassar o limite de tolerância com uma exposição permanente para haver o enquadramento aposentadoria especial. Ok? E aqui, por último, a gente tem o PGR. Olha só, agora é o que pega. Para o PGR, o anexo 3 da NR9. Tiago, NR9 para PGR? É, NR9. Para quem não sabe, existe um anexo na NR9, que é o anexo 3, que ele traz as condições para avaliação de calor para o PGR. Tá? Então, para o PGR, você não esqueça, gente, esqueça anexo 3 da NR15 para PGR. Porque eu tenho visto muitos colegas usando anexo 3 da NR15 para PGR. Esquece anexo 3 da NR15 para PGR. PGR é anexo 3 da NR9. E o que diz o anexo 3 da NR9? Para atividades em ambientes externos sem fonte artificial de calor, né? Sem fonte artificial de calor, alternativamente ao previsto nas alíneas B e C e D do subitem 3.3, deverá ser utilizado ferramenta da Fundacentro para a estimativa do IBU-TG. Vamos lá, pessoal, vamos traduzir o que está escrito aqui. Esse item 3.3.2, ele está falando de atividades sem fonte artificial de calor. O que é isso? Isso aqui são as fontes naturais, ou seja, exposição ao calor do sol. Esse item, ele é específico para atividades com exposição ao sol, unicamente ao calor do sol. Não temos fonte artificial de calor aqui, é somente fonte natural de calor, ok? Para as fontes naturais de calor, de forma alternativa, nós podemos usar as ferramentas da Fundacentro. Já falo sobre essa ferramenta aqui. Mas como assim de forma alternativa? Porque quando a gente pega essas alíneas B, C e D, subitem 3.3 do anexo 3 da NR15, ele fala da metodologia para avaliação de calor. E esses itens, eles estão falando o quê? Sobre a medição de calor com termômetro de globo, com um medidor de IBU-TG. Tá? Aqui esses itens estão se referindo à avaliação de calor com medidor de IBU-TG. Pode olhar lá, olha lá no subitem 3.3. É a parte da metodologia da NHO que fala sobre avaliação de calor, sobre os equipamentos. Então, o que ele está falando? De forma alternativa. Qual que é a forma alternativa? É usar a ferramenta da Fundacentro, tá? Que eu já vou mostrar que ferramenta que é essa. Agora, e a forma que não é alternativa? A forma convencional é o quê? É medir o calor com termômetro de globo. Então, o que acontece, pessoal? Para fontes, para ambientes com fonte natural de calor, eu devo sim medir com base na metodologia dada pela NR9, usando como base NHO 06. Agora, eu posso aplicar também a ferramenta da Fundacentro. Que ferramenta é essa? É um aplicativo no celular, tá? É um aplicativo no celular que é chamado de Monitor IBU-TG. Você pode baixar aí no seu celular, que você consegue, tá, fazer análise do IBU-TG usando como base o teu GPS. Mas ele tem uma série de limitações, tá, pessoal? Se eu não me engano, só se aplica à área rural, você tem que analisar o tipo de solo. Cara, tem várias limitações. Eu não lembro todas de cabeça aqui, mas ele tem algumas limitações em relação a isso. Tá? Então, em tese, porque o monitor IBU-TG da Fundacentro, ele vai usar como base as estações meteorológicas que tem espalhados no Brasil inteiro. Tá? Então, ele vai usar como base os dados das estações meteorológicas para fazer o cálculo do IBU-TG. Isso é somente para quando o trabalhador tem fonte natural de calor. Tá? Agora, se não é aplicável a ferramenta da Fundacentro. Lembrando que essa ferramenta é somente para a fonte natural de calor e para a PGR. Isso não vale para insalubridade, tá? Não pode ter fonte artificial de calor, é somente fonte natural. Nesses casos, eu posso usar o monitor IBU-TG, mas se não for aplicável ou se não atender as condições para a utilização do monitor IBU-TG, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a medição.
Eu tenho que medir, eu tenho que pegar o meu termômetro, instalar lá e medir. Então, para PGR, eu devo sim fazer avaliação de calor nas fontes naturais de calor. Porque se ultrapassar o limite de tolerância, eu devo entrar com medidas preventivas ou corretivas. Ok? Então, aqui, resumindo, para o laudo de insalubridade, eu devo sim medir as fontes artificiais. E as fontes naturais, somente se forem locais fechados. A mesma condição se aplica ao LTCAT. Se for fonte artificial de calor ou se for ambiente fechado, mesmo sendo fonte natural, eu devo medir. Ultrapassou o limite ultrapassou o limite de tolerância com exposição permanente, haverá enquadramento da aposentadoria especial. Já para o PGR, tá? Eu devo sim medir as fontes naturais de calor. Se ultrapassados os limites, eu devo entrar com medidas preventivas e corretivas. Para o PGR, é obrigatória a avaliação de fonte natural de calor, ok? Porque está prevista em R9 e é passível a multa, ok? Então, tomem bastante cuidado com isso, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Esse conteúdo é parte do meu curso de calor, tá? E também do curso de higiene ocupacional. Lá no curso de higiene ocupacional nós temos um módulo de calor, tá? Que é exatamente os mesmos módulos, as mesmas aulas que tem no curso de calor, tem lá no curso de higiene ocupacional, tá? E aqui o curso de calor ou no curso de higiene ocupacional a gente ensina passo a passo a fazer avaliação em campo, né? A fazer os cálculos de BOTG. Tem planilha do Excel que você só abastece com os dados da medição, ela já faz todos os cálculos para vocês. É muito bacana, bem incrível também, pessoal. Vale a pena. Tiago, como é que eu faço para mim ter acesso? E lembrando, eu tenho um formato de mensalidade e anuidade. Ah, Tiago, não tem grana para pagar agora para ter acesso por um ano. Não tem problema, a gente tem um formato de mensalidade. Você paga todo mês é descontado aquele valor e todo mês você tem acesso ao curso. O mês que você não pagou, o acesso é bloqueado. Como é que você faz para ter mais informações do curso? Converse com a minha equipe pelo WhatsApp, fazendo a leitura desse QR Code, descrição aqui da aula também vai ter. Peço mil desculpas, porque a página de vendas, que tinha lá todas as informações do curso, eu tive um problema essa semana aqui, então estão todas fora do ar por um determinado tempo. A gente já contratei uma nova equipe para fazer a correção dessas páginas. Logo, logo elas vão estar no ar novamente. Enquanto isso, fala direto com a minha equipe pelo WhatsApp, quem tiver interesse nesses cursos. Eu tenho certeza que esse curso vai agregar e muito ao seu conhecimento técnico profissional. No mais, pessoal, muito obrigado pela participação e pela presença de todos vocês aqui nesse vídeo. Vou deixar aqui, ó, vai ter aqui, ó, sugestão de vídeos aqui nas laterais aqui para vocês também, tá? Não deixem de se inscrever no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo, beleza? Um forte abraço a todos vocês e até mais, pessoal.